entanto, o governo Lula parece que o setor da comunicação é formado na Suécia. Parece que eles estão em Estocolmo, numa democracia absolutamente estável e que, se perdermos as eleições, entrará um grupo civilizado e que a gente fará oposição a esse grupo civilizado para tentar voltar numa outra oportunidade. Então, essa distorção do setor de comunicação do governo Lula é um troço que eu acho da maior gravidade. E eu acho que nem o Lula, como essa gente que está no entorno dele, não fala absolutamente nada com ele sobre isso, porque se falasse, o Lula teria mais noção, ele estaria preocupado com isso também. Mas a própria aparição pública do Lula é uma aparição muito modesta diante do desafio que nós temos. O Lula fazer apenas aparições em inaugurações, entregas e tal, e falas muito esporádicas, falas não muito amarradas, falas de muito improviso, sempre com o exército de puxa-sacos que ficam ali atrás, naqueles palanques de um mau gosto horroroso, né? Uma estética horrorosa. Então, enfim, e essas aparições do Lula, elas no canal oficial do governo, na TV e também no canal, na própria rede social de Lula, ninguém assiste isso. Eu, quando entro ao vivo, entro ali no link do canal do Lula, no YouTube, ou do governo, é uma tristeza, tem 1.300 pessoas, 1.200 pessoas, 1.500 pessoas. Gente, o Lula, presidente da nação, ele teve mais de 60 milhões de votos. Se eu tenho uma rede social, eu tenho uma equipe que cuida disso para mim, e aí depois eu pergunto, vem cá, eu entreguei agora 1.227 casas em Maceió, fiz um discurso lá de 1 hora. Quantas pessoas estavam assistindo no meu canal? Informa aí, Secom. Aí o cara da Secom disse assim, presidente, nós tivemos 1.300 pessoas ao vivo. O presidente falou, se eu sou presidente, eu disse, olha, vocês estão todos demitidos. Rua, vocês não servem para nada. Entendeu? Então, assim, é um negócio impressionante. Isso me preocupa, e a gente fica, às vezes, até com rótulo lá, o cara vive falando, já vem ele falar em comunicação de novo. Gente, se eu não falar, se a gente não falar, os erros não serão corrigidos, não tem geração espontânea. Quem está fazendo, vocês aqui, eu e outros tantos companheiros, camaradas, amigos que a gente tem em vários canais progressistas de vários matizes, nós é que seguramos esse rojão da extrema-direita. A gente está numa desproporção muito grande. As Big Techs, eles vitaminam esses canais de extrema-direita, a gente faz uma resistência heróica. Nós ajudamos a eleger o Lula em 2022, resistindo a todo tipo de insanidade, de ameaça, de fake news, e ameaças reais, ameaças às nossas pessoas, às nossas tranquilidades, à nossa existência, à nossa segurança enquanto pessoas numa sociedade como nós. Nós reagimos, nós enfrentamos essa turma toda, o Lula ganha as eleições, e aí a gente tem uma área de comunicação que ignora completamente os canais progressistas, mas completamente, é um negócio assim que é alarmante. Então, todos esses fatos, eles estão conectados e eles me preocupam muito, porque o clã Bolsonaro está lá fora articulando concretamente. Eles estão dentro de um contexto que tem aliados como o Elon Musk, o Steve Bannon, o Zuckerberg, enfim, o dono da Palantir, gente que estava agora no Foro Econômico Mundial. Então, tem muita gente no meio dessa história toda aí que a gente, enfim, depois a gente vai falar, não sabia, pô, peraí, né? Não dá. Então... Professor, o Flávio Bolsonaro lá em Israel hoje, no dia dia em memória das vítimas do Holocausto, ele estava lá no evento, e no evento ele fez a questão de chamar o presidente Lula de antissemita. Então,
repetindo, né, no evento em Israel, em memória das vítimas do Holocausto, o Flávio Bolsonaro disse que o presidente do Brasil é antissemita, além de outras coisas, defensor de terrorista, contra os direitos das mulheres, dos homossexuais. Evidentemente que o Flávio trouxe essa questão dos homossexuais porque a maior parada LGBT do mundo, a mais popular, ocorre também em Israel, uma das maiores. Deveria ter uma resposta mais incisiva à altura, ou a nota mais política, mais burocrática e até elegante que o presidente Lula publicou está de bom tamanho? Deveria ter um enfrentamento para esse tipo de coisa, ou você acha que seria morder a isca? Não, é o seguinte, eu soube de uma nota do Lula, mas foi uma nota que não foi uma nota reativa às falas de Flávio. Ele simplesmente falou da importância da data. Registrou, falou da importância e se posicionou de uma forma absolutamente civilizatória, correta, institucional, perfeito. Agora, do ponto de vista criminal, o Flávio Bolsonaro ele é senador e ele sabe, né, ou deveria saber, que a imunidade parlamentar não é absoluta. A atividade parlamentar, ela te garante a imunidade para suas palavras, opiniões e votos no exercício da sua atividade, no âmbito da sua atividade. Quando você sai do território nacional e você extrapola dessa garantia constitucional para a prática de crime, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que você pode ser processado criminalmente. Então, o presidente Lula, não sei se ele foi informado dessas falas do Flávio Bolsonaro, mas ao ser informado, o corpo jurídico, a Advocacia Geral da União e o assessor jurídico da presidência deveriam informar para o Lula o seguinte: presidente, a gente tem duas questões aí, uma jurídica e uma política. A política é o seguinte, que o senhor não reagir a essas palavras aí do Flávio Bolsonaro, elas ecoarão como sendo fruto de uma denúncia verdadeira. Então, aspecto político é esse. E o aspecto jurídico é que ele, ao lançar um ataque à sua honra, e o senhor também não reagir, juridicamente isso é muito ruim. Então, é uma imposição isso aí fora da vontade do presidente Lula, hein? A Advocacia Geral da União tem que mover imediatamente uma ação criminal contra o Flávio Bolsonaro. Porque é dever da Advocacia Geral da União zelar pelo interesse público na alçada dos bens da União e incorporados aí também a honra do chefe de Estado. É uma coisa que não é a pessoa do Lula. Claro que o Lula ele tem condições de mover uma ação pessoal, mas aí se impõe uma ação institucional da Advocacia Geral da União para processar esse bandido do Flávio Bolsonaro, porque o que ele está fazendo é um crime consciente, é uma bandidagem fora do território nacional, mas que tem alcance no território nacional, uma vez que ele publicou nas redes dele essa fala criminosa. Então, embora territorialmente ele estivesse em Israel, mas o alcance, o resultado do crime se deu no território brasileiro. Além de ter sido espalhado também pelas redes sociais em outros campos também. Então, é dever do presidente Lula processar o Flávio Bolsonaro e vencer uma ação criminal contra ele e uma ação por danos morais também, uma no campo civil. Infelizmente, no Brasil, as ações por danos morais, elas são quase que tabeladas. Dificilmente você consegue uma indenização no Brasil. Eu acho que a mais alta que já aconteceu foi de R$400 mil. Já faz tempo. Mas há quase um limite máximo de R$200 mil. Isso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.